Boa noite a você que está chegando. Eu sou o Daniel Haraúna, psicanalista clínico, e a live de hoje será sobre depressão. Nós estaremos discutindo sobre a psicodinâmica da depressão. Por que me surgiu esse desejo de falar sobre depressão? Hoje eu não iria fazer live. Eu não iria fazer live hoje, dia de domingo, dificilmente eu faço live. Mas eu postei ontem à noite um pequeno artigozinho falando sobre depressão, e um número muito grande de pessoas, de forma como não havia acontecido antes, vieram conversar comigo no privado. Foram quase 66, 67 pessoas perguntando sobre depressão, que ela estava com depressão, tanto homem quanto mulheres, inclusive jovens de 14, 15 anos, 17 anos, e eu fiquei muito assustado com o número de pessoas que parecem estar sofrendo com a depressão. E eu pensei, não é justo eu, com o conhecimento que eu tenho, eu sabendo que nem todas as pessoas podem se consultar comigo, que nem todas as pessoas podem pagar a um profissional competente, a um profissional que tenha já 15 anos de estrada. É difícil para uma pessoa pagar, eu compreendo isso. Então eu pensei, não é justo eu me limitar apenas às pessoas que pagam, e como uma questão de responsabilidade social, por uma questão de humanidade, eu resolvi então dar uma pequena parcela de contribuição, uma parcela ínfame, algo muito pequenininho, para que essas pessoas possam entender um pouco mais sobre a depressão, e talvez uma frase que eu fale, ou talvez alguma coisa que alguém daí do outro lado fale, possa colaborar com alguém e ajudar essa pessoa a sair da depressão. Eu penso que é o mínimo que nós podemos fazer, tanto eu quanto vocês. Então é por essa questão que eu resolvi fazer essa live hoje sobre depressão. Então nós iremos iniciar o nosso assunto a partir de agora. Eu não irei bloquear a participação de vocês, tá? Mas eu só irei responder perguntas. Eu quero estabelecer ordem. Só irei responder perguntas que estiverem no ícone da interrogação. Por quê? Porque se você fizer uma pergunta onde todo mundo está vendo, a primeira questão é que você pode ficar um tanto quanto envergonhado ou intimidado e não tirar a sua dúvida. A outra questão é que você pode terminar interrompendo a concentração das pessoas que estão focadas no conteúdo da live. E uma terceira questão é que você pode fazer uma pergunta muito importante e eu não responder essa pergunta, que poderia ser a dúvida de outras pessoas também. Então, por uma questão de ordem, por uma questão de decência, eu solicito humildemente a você, porque a sua pergunta é importante para mim, que você faça a sua pergunta na caixinha de interrogação que está logo aqui abaixo do seu aparelho celular, tá bom? Então vamos iniciar. E o que eu quero nessa noite é ajudar, contribuir com vocês para nós entendermos a psicodinâmica da depressão. O que é psicodinâmica? É um termo acadêmico para descrever a estrutura de pensamento que leva uma pessoa à depressão. Como eu disse, nessa noite eu quero me deter apenas à dinâmica psicológica que leva uma pessoa à depressão. O assunto será bem restrito, mas mesmo assim será um conteúdo profundo, um conteúdo
que pode salvar vidas e ajudar a muitas pessoas. É muito interessante que uma pessoa com depressão, ela quebra todos os paradoxos envolvidos na teoria de Freud. Ela quebra até um paradoxo teológico. Eu vou explicar qual é esse paradoxo teológico. É muito interessante que uma pessoa com depressão, ela quebra o princípio da sobrevivência. O princípio da sobrevivência. Uma pessoa com depressão, ela perde o prazer de se alimentar, que é o princípio da automanutenção. Ela perde o prazer da comida, de se alimentar. Uma pessoa com depressão, ela perde o desejo sexual. Ela perde o desejo sexual, seja homem ou seja mulher. Então, perde desejo pela alimentação, aquele alimento que antes era o prato predileto, aquela comida que deixava aquela pessoa com água na boca, ela perde esse desejo. O depressivo perde o desejo sexual, a sua libido vai a zero. E você pode colocar um homem belo na frente de uma mulher, ela não vai se interessar. Você pode colocar uma bela mulher na frente de um homem, ele não vai se interessar. A depressão faz com que essa pessoa venha a desejar a morte. Você percebe que o desejo da morte, ele é contrário ao princípio da vida, porque todo mundo quer viver, todo mundo quer buscar prazer na vida, mas a depressão faz com que a pessoa perca a vontade de viver. A depressão, ele causa uma interrupção, uma interferência muito grande no senso de maternidade. No senso de maternidade. Eu já tratei mulheres, mães, que elas esqueceram completamente dos seus filhos. E agora aqui eu me lembro de um trecho bíblico que fala o seguinte, eu acho que é no livro de Isaías: ainda que uma mãe venha se esquecer do seu filho, eu não me esquecerei de você. É uma promessa divina. Mas aqui, a depressão, ela leva uma mulher a esquecer do seu próprio filho. Faz com que essa pessoa com depressão, ela despreze todo o seu dinheiro. Uma pessoa com depressão, ela é induzida a desprezar tudo que há de bom no mundo. Agora vem a pergunta: por que que isso acontece? O que é que tem de misterioso na depressão? Por que que a depressão leva a um ser humano até mesmo tendo sede, não querer se hidratar, mesmo tendo fome, não querer comer? Na verdade, ela perde a sede, ela perde a fome, perde o interesse sexual, perde o interesse pelo trabalho, perde o interesse por seus filhos, perde o interesse pelo seu marido, perde o interesse pela própria vida. Por que que a depressão faz isso? Essa pergunta é uma pergunta de R$1 milhão. E a resposta é o que nós queremos entender essa noite. Por que que a depressão faz isso? Eu fiz algumas pequenas anotações antes de eu entrar na live. Está aqui apenas uma página
para eu poder trazer esse conteúdo e eu não me perder nessas questões que eu considerei fundamentais. Em relação à depressão, o que eu quero falar primeiramente é que a depressão, ela pode estar tanto associada a um trauma da infância, como ela pode surgir sem ter trauma. Vou repetir. A depressão, no momento presente, ela pode estar relacionada a um trauma da infância, como ela pode não estar relacionada a nenhum trauma, e unicamente relacionada a uma situação, a uma questão contingencial. O que eu quero dizer com isso, então? Pessoas com traumas na infância, com experiências de vida que trouxe sofrimento, ela está vulnerável à depressão, mas também uma pessoa que não sofreu nenhum trauma, ela também pode se tornar vulnerável a uma depressão. E tem mais outro detalhe: para a depressão não existe razões que você possa medir, que você possa mensurar. Uma pessoa que perdeu um ente querido pode entrar em depressão da mesma forma como uma pessoa foi demitida do seu emprego. Uma pessoa que sofreu abuso na infância e uma pessoa que finalizou um relacionamento amoroso, ambas podem entrar na mesma intensidade e profundidade de depressão. Uma pessoa que não passou em um vestibular, ela pode entrar em uma profundidade de depressão tão quanto uma pessoa que sofreu abuso sexual. Então você percebe que não existe uma situação específica para dizer: quem passou por isso aqui terá depressão, quem passou por isso aqui não terá depressão. E essa primeira reflexão, ela é muito importante, porque ela me faz pensar da seguinte maneira: a dor do outro que entrou em depressão porque perdeu um lápis é tão profunda quanto a dor que levou uma pessoa à depressão na sua infância por um trauma psicológico. É muito importante nós compreendermos isso para podermos respeitar a dor das pessoas. Não existe uma dor maior do que a outra. Não existe. A dor que leva à depressão é igual para todo mundo. Não existe alguém que sofreu mais, não existe alguém que sofreu menos. A dor da depressão é a mesma. Então eu não posso falar nunca: olha, eu passei por essa situação, eu tenho direito a ter depressão, mas ele vai ter depressão porque não passou no vestibular? Não, não é justo, é muito fraqueza dele, de forma alguma. Isso é um ato de desrespeito ao ser humano. Então, a primeira lição que eu quero que vocês aprendam é que você não deve nunca comparar a sua experiência de vida como sendo mais merecedora de ter depressão do que uma pessoa que perdeu um carro, que foi roubado o carro, que não passou no vestibular, que foi demitido. Não faça isso. Não faça isso. É um ato de injustiça e de incompreensão. As dores independem da experiência de vida. Ok? Uma outra questão que eu quero salientar é que a depressão, ela pode ser ocasionada por uma frustração. Uma simples frustração pode levar uma pessoa à depressão, como por exemplo, você está noivo, você marca a data do seu noivado,
e no dia do casamento, você no altar esperando o seu noivo, ou você esperando a sua noiva e ela não aparece. Essa pessoa poderá entrar em depressão. Um outro fato que pode levar uma pessoa à depressão é um sentimento de incapacidade para lidar com os desafios da vida. Como, por exemplo, quando ele começa a se sentir incapaz de resolver um problema, seja o problema qual for, desde um grande problema a uma coisa mínima, para ele é importante aquela situação. Outro detalhe que pode nos levar à depressão é a perda de bens materiais, a perda de um emprego, maus tratos, a perda de um ente querido, uma perspectiva não atendida, um desejo não realizado. Qualquer situação pode levar a pessoa à depressão. Esse é o primeiro ponto que eu quero falar para vocês. Mas agora vem a pergunta: se o fato ele não é o responsável primordial para a depressão, por que as pessoas podem entrar em depressão por qualquer coisa? Por que uma pessoa pode entrar em depressão por qualquer coisa? Até por um fim de um relacionamento. Às vezes você está em um relacionamento, você percebe que aquele relacionamento com tal pessoa não é o que você quer, mas você gosta da pessoa, você então decide não continuar na relação e você pode ter depressão. Então as coisas são muito amplas, as coisas são muito complexas. E agora vem a pergunta: mas existe alguma coisa que há de comum entre todas as depressões? Existe. E o que é? A forma como eu penso sobre o que me aconteceu. Olha o que é que eu vou falar. A questão não é o que aconteceu com você. A questão é como você pensa sobre o que aconteceu com você. Vou repetir. O problema não é a sua experiência de vida. Não é se você perdeu um carro, se você perdeu a sua carteira, se você perdeu um animal de estimação, um passarinho, não é se você foi abusada sexualmente, não é se você perdeu um ente querido, não é se você perdeu um filho, não é. Porque se o fato ocorrido fosse a causa da depressão, todo mundo que passasse por uma experiência semelhante, essa pessoa inevitavelmente teria que ter depressão. E nós percebemos que não é assim. Uma mulher perde o seu esposo, ela entra em depressão. Outra mulher perde o seu esposo, ela resolve continuar a vida, se casa outra vez e a vida continua. Uma mãe perde o seu filho e entra em depressão e esquece dos outros filhos. Uma outra mãe perde os filhos, mas não entra em depressão. Então, não é o fato que determina se eu terei depressão ou se eu não terei depressão. Mas o que vai determinar se eu terei depressão é a forma como eu penso sobre a coisa que aconteceu. E aí você me pergunta, isso quer dizer então que se eu mudar a forma como eu penso a respeito da coisa que aconteceu, eu me curo da depressão? Eu me livro da depressão? Correto. É exatamente isso. Quando você muda
a forma como você pensa sobre as coisas que lhe aconteceram, você então muda a sua percepção dessas mesmas coisas. E quando você muda essa percepção, você muda a sua vida. Você muda a forma como você vai tramitar no mundo. Qual é a conclusão então? Que o problema não é o que acontece. O problema é como eu penso sobre o que acontece. Eu espero que esteja ficando claro o que nós estamos falando. Então, o que é que nós temos que trabalhar? Eu não posso mudar as coisas que aconteceram, correto? Você não pode mudar se você foi demitida de um emprego. Você não pode mudar se você perdeu um filho, se você perdeu um pai, uma mãe, se você sofreu algum trauma no passado. Você não pode mudar um fato ocorrido, mas só existe uma coisa que você pode mudar: é a forma como você pensa. E aqui é a grande virada de chave. Você não pode mudar as coisas que aconteceram, elas nunca serão mudadas. O que aconteceu, aconteceu. A única coisa que você pode mudar agora é a forma como você pensa. É exatamente aí que a psicanálise, a psicoterapia, ela vai atuar na sua vida. Ela vai atuar exatamente fazendo com que você mude